E aí, professor, como vão os estudos? Professor, eu queria te perguntar como estão as suas aulas. Se você planeja a aula ou passa algo que está quente no momento, um vídeo de clinch, uma atividade diferente que bombou na internet, e você aproveita ou segue o seu planejamento. Crianças e adultos, iniciantes e avançados, a aula é tudo igual, sempre o mesmo padrão? Bora pra briga. Chama a vinheta, editor. Seja muito bem-vindo ao canal da Pio Pro TV. Antes de continuar, eu queria pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos possível. Primeiro, eu queria falar que vamos usar muito aqui no canal o termo lutas, mas logo vamos trazer aqui também vídeos explicando o porquê dessas nomenclaturas. Existe uma colocação errada sobre lutas, artes marciais e esportes de combate, e são ligadas à nomenclatura e diversos outros pontos que são muito significativos, que vamos discutir mais adiante. Mas é importante salientar que aluno é aluno e atleta é atleta. Isso são coisas bem diferentes, apesar de nas academias sempre falar, eu sei disso. Na prática não é bem assim. Então, nós vamos tratar disso em outro vídeo, tá bom? Toda luta, arte marcial ou esporte de combate, ela obedece a algum princípio, como por exemplo, um que ataca e um que defende. Se formos pensar a partir desta posição, deste princípio, em uma aula se treina o ataque e se treina a defesa. Vamos nos remeter então à pedagogia do jogo, mais especificamente ao futebol. Mas não esse futebol que é treinado nas escolinhas. O futebol arte, sabe? Aquele da arte, onde as crianças aprendiam jogando na rua, chutando lata, laranja, perdiam a tampa do dedo, enfim. Não era como hoje em dia nas escolinhas, toca pra cá, toca pra lá, corre, cruza e finaliza. O que quero dizer com isso? Nas lutas no geral, basicamente se começa o trabalho pela frase pronta e não com contato com a primeira letra, como um vocabulário de uma criança quando entra na escola. Não se aprende o verbo antes da pronúncia. Primeiro se aprende a letra, depois a junção, após isso a palavra, em seguida uma pequena frase. Lembre-se, eu falei um aprendizado na escola. E a luta, ela tem uma potência absurdamente única. E parafraseando o professor Alcides, o jogo é extremamente potente e tem seu fim nele mesmo. O que isso significa? Significa que a pedagogia da luta está na interação entre o ambiente do aprendizado e o ambiente da luta. E ela, por ser extremamente potente, interfere em conceitos essenciais para a iniciação esportiva. Calma lá, eu vou explicar isso aí, tá bom? A luta, esportivamente falando, possui regras, e essas regras foram criadas para determinar ou a vitória ou a derrota. Em um ambiente onde o objetivo é este, o da vitória, o gesto técnico é explorado absurdamente, o que impossibilita um aprendizado ótimo às vistas da pedagogia das lutas. Certo ou errado, a questão é que apenas uma pequena porcentagem dos adeptos objetiva lutar. E eu estou falando aqui menos de 2% dos praticantes. E isso não quer dizer ensinar desta ou daquela forma, mas sim dar recursos para que o iniciante obtenha modelos que não sejam pré-definidos de se realizar um determinado movimento. Alguns esportes de combate aceitaram a pedagogia do esporte otimamente, outros nem tanto. O Muay Thai aqui é um caso negativo, tá bom? Devido à profissionalização da modalidade. Você pode estar se perguntando, por que profissionalização entre aspas? Aqui no Brasil, o Muay Thai é um esporte amador, que possui regras diferentes, que foram determinadas lá na Tailândia como regra amadora e regra profissional. Isso acarretou, dentre outros pontos importantes, que a modalidade deve ser entregue com gestos técnicos polidos desde o primeiro dia de aula. Veja, se você chegar em uma concessionária da Bugatti, um exemplo, tá? Uma concessionária da Bugatti, e quiser fazer um test drive, você passará por um mini curso, você vai fazer o teste lá numa pista específica. Você não pega o carro e sai dirigindo lá de qualquer forma, como qualquer outro carro, ou uma outra marca. Um outro exemplo, a criança começa no kart, depois ela vai para a Fórmula isso, Fórmula aquilo, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Existem categorias de base em todos os esportes, com atividades diferentes para o crescimento geral, específico e especial.
E aí eu pergunto, por que nas lutas tem que ser diferente? E uma outra questão, você, professor, sabe qual a diferença entre desenvolvimento geral, desenvolvimento específico ou desenvolvimento especial? Professor, antes de continuar, eu queria pedir para você deixar o seu like. Se você estiver gostando desse vídeo, clica no sininho, ativa as notificações e dispare isso aí para o maior número de grupos de discussões que você faz parte. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Eu não estou aqui pontuando o que é certo ou o que é errado, mas estou abrindo uma discussão acerca do ensino em sua base, na iniciação, onde o gesto técnico é algo que exige muito da musculatura, tendões e ossos, e menos de 98% dos treinadores têm conhecimento do movimento humano. Pode-se abrir variáveis como cuidado com a força, com a intensidade, mas o que é fraco e não intenso para alguns pode ser extremamente forte e absurdamente intenso para outros. Não basta pensar aqui a luta em uma perspectiva apenas funcional. Não existe um controle emocional na luta, muito menos no bater aparador quando se fala em iniciante. Dentre muitos outros pontos que são importantes, nós vamos falar aqui mais adiante. Manipular a luta, mudando as características da modalidade, pode trazer inúmeras possibilidades, pois cada pessoa é um ser único, tá bom? Qualquer professor pode responder que o ensino é igual para todos, porém o que se aprende é individual. O progresso, meu amigo, é singular, e isso é muito claro. Cada um aprende de uma forma, cada um desenvolve de uma forma. Então por que nos treinos se exige apenas um formato de educação? Repete, 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 bate aparador, força, 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 força. Por que não melhorar a qualidade do ensino com uma quantidade maior de opções? Se partirmos dessa premissa, a maior quantidade de informações que você vai ter na sua aula, teremos mais recursos para o ensino-aprendizagem do aluno, o que pode ser um ponto inicial para se ter mais clientes, mais alunos pagantes. Lembre que a mesmice afeta até o atleta. Imagina um iniciante ou imagina então uma criança. Se você tem uma academia, que com certeza ela precisa de recursos, e quando eu digo recursos, significa alunos pagantes, vender o seu serviço para uma fatia tão pequena da população, da competição, que quer competição, pode ser uma pá de cal para enterrar o seu negócio. Aí você pode até dizer, eu tenho um montão de aluno. Pô, beleza, ótimo. Então, eu acho que você tem que se perguntar, qual a média de tempo que esses alunos permanecem matriculados? Você sabe? Se você não sabe, você precisa saber isso. E saiba que a permanência do aluno é preferível do que a troca constante. E aí eu te falo, se você tem uma troca constante de alunos ali, sempre se renovando, sempre tem aluno iniciante, você é um ótimo vendedor, mas somente para quem não conhece o seu conteúdo. Olha, um professor, ele tem a obrigação de ter novos elementos de instrução, variar as aulas e deixar ela muito mais heterogênea, o que faz muito mais prazerosa para aqueles que estão no início da aprendizagem, tá bom? E quando eu falo isso, eu digo aquele aluno que sem conhecimento técnico, sem conhecer o uso da própria força, sem conhecimento de movimentos complexos. E isso, tá? Comprovadamente, faz com que os alunos frequentem muito mais as aulas durante muito mais tempo. Se o aluno frequenta muito mais a aula, você vai ter obrigação, talvez, até de aumentar a quantidade de aulas. Mas lembre, eu estou falando aula. Aula é aula, treino é treino, luta é luta. Se isso é difícil de entender para você, pense em ser um pai ou uma mãe. Seu filho está prestes a ficar de pé. Qual é o processo? Movimento, movimento, movimento. O movimento que ele faz é perfeito? Ele fica ereto? Né? Ele caminha corretamente ou é um processo de aprendizagem que ele parte do simples para o complexo? A não ser que você seja um autodidata ou seu filho, que já nasceu pronunciando frases completas e andando, me parece óbvio que cada um, professor e treinador, deve ter o feeling de saber a hora de trocar ou potencializar cada movimento dentro da modalidade, cada momento dentro da modalidade. Com isso, digo que explorando corretamente cada ponto importante, o objetivo final será atingido. E isso eu digo aqui, sem especialização precoce, o que propicia um grande índice de abandono, sem lesões muito sérias, sem abandono da modalidade prematuramente. E mesmo que ocorra algum desses pontos, o professor não teve influência, e isso é o que mais importa.
Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Professor, espero que você tenha gostado, tá? É o primeiro de uma série, tá bom? E se você gostou, novamente, peço que você deixe seu like, não deixe de ativar o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tivermos um novo conteúdo.